Graça e paz, amados. Dois tipos de pecados diferentes entre si que deve ser analisado e tratado de diferentes formas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isto não vem de vós, porque vem de Deus, porque somos feituras de Cristo para as boas obras, as quais preparou Deus de antemão para que andássemos nelas. Este pecado, amados, é o pecado judicial, ou seja, o pecado de estar direcionando a tua fé a qualquer outro de tipo de salvação fora Jesus Cristo. Caminhos tortuosos, como diz lá em Mateus 3, de 1 a 3. João Batista no deserto, ele dizendo a voz de Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, ou seja, a voz de Cristo. Ele chegou pré-anunciando o Cristo que viria. E ele disse lá, arrependei-vos dos vossos caminhos tortos, desviados da verdade, buscando o caminho fora da salvação em Cristo. Esse é o primeiro pecado que Cristo perdoa, quando a gente aceita a salvação salvífica do sacrifício vicário, completo, perfeito e atemporal de Cristo na cruz. Quais são eles? Por exemplo, acharmos que nós podemos cumprir a lei toda com perfeição, acharmos que temos esta capacidade. Ou seja, crer em qualquer outro tipo de salvação que fora de Cristo. Atos 4 a 2 diz assim, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nome de Jesus Cristo. Então, esse pecado, amados, já temos o perdão em si e o pagamento do mesmo quando Cristo fez o seu serviço propiciatório na cruz. É-nos garantido pela fé quando cremos. Vamos ver alguns exemplos de crer e fé. E essa fé ocorre até mesmo quando a salvação salvífica ocorre às vezes sem você estar sabendo que ela chegou até você. Ou seja, quando você crê em Cristo, crê na obra dele, crê que ele é Deus, que ele é o enviado de Deus, que veio aqui, veio em carne e osso, carne da nossa carne e ossos dos nossos ossos. Se você crê nele, que Jesus largou o resplendor da sua glória, desceu aqui por amor a nós, fazermos toda a propiciação para a salvação daquele que nele crê, aí sim você chegou a essa fé, e essa fé é que te traz a salvação. E muitos chegaram até Cristo já com essa fé, reconhecendo que ele era Deus. E o que acontecia? As pessoas às vezes eram enfermas, pediam uma cura, e Jesus, além de curar, dava-lhe a salvação eterna. E ele às vezes nem entendia que ele estava salvo, porque o foco dele naquele momento era a cura de uma visão, cura de uma paralisia, uma doença como a lepra. E vamos ver exemplos desse tipo de pessoas que abordaram Cristo e saíram com mais vitória do que eles esperavam. Lá em Marcos 5, 25 nos conta de uma mulher que tinha o fluxo de sangue contínuo. Já houvera 12 anos que ela tinha gasto todos os seus recursos financeiros com médicos e não obtivera sucesso algum. E conta-nos essa parte lá do Evangelho de Marcos, que Jesus sempre andava com uma multidão que desejava vê-lo, ouvi-lo e receber as suas curas. A salvação de muitos era desconhecida, mas o exemplo dessa mulher é chamada a mulher do fluxo de sangue contínuo. Conta-nos este livro que essa mulher chegou, tentando se aproximar a Cristo, não podia devido à multidão que era grande em volta de Cristo. Mas ela, com tua persistência, força de vontade, conseguiu tocar nas vestes de Cristo. De repente, quando isso ocorre, Cristo paralisa todo, começa a olhar em volta e pergunta aos discípulos, quem me tocou? E os discípulos, sem entender, respondem para Jesus, mas Senhor, como perguntas quem te tocou, se a multidão te aperta e te esbarra?
E Cristo, olhando em volta, falou: não, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. O capítulo 5 de Marcos nos conta que essa mulher prostrou-se imediatamente aos pés de Cristo e confessou todo o acontecido. E Cristo, nada mais, nada menos, a palavra que ele direcionou a ela não foi direcionada para a cura, mas diferente. Ele disse para ela: mulher, a tua fé te salvou. Ou seja, o que importava para Cristo era a salvação eterna. A cura, como nós abordamos no outro vídeo, sempre tinha um entendimento de passagem, de passageiro, porque todos os doentes vão morrer um dia, voltar a ficar doente da mesma doença ou de outra doença. Para Cristo, ele sempre focava a salvação eterna. Então, tenho alguns exemplos também de credibilidade, crer, fé, colocar a fé em Cristo ou em Deus. Às vezes nós nem damos conta de que a graça nos alcançou. É um exemplo de fé em Deus. Lá em Romanos 4:3, onde Cristo ainda não teria vindo em carne, era a época de Abraão, e diz lá que Abraão teve fé, e isto, exatamente esse item, fé, Deus foi-lhe imputado em justiça. Deus o viu justo por causa da fé que lhe abrangia, direcionada a Deus, que é o mesmo que nós estamos abordando, Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 em 1. A matemática de Deus é 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. A Trindade Santa. E às vezes a fé tinha casuísticos que essa fé era direcionada, vinha, nem sempre, somente daquele que precisava da cura, mas de todos que estavam à volta com esse mesmo interesse. É o caso de Lucas 5, 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e disseram no leito, por entre os ladrilhos, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para meio diante de onde estava Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E no 24 diz assim: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ou seja, a direção da fala, da intenção, da relevância do que Jesus acha mais importante: a salvação eterna, superior a qualquer cura. E o versículo 20, vendo-lhes a fé, ou seja, a fé de todos que contribuíram para que o paralítico pudesse chegar até Cristo. Então essa fé aqui foi também apoiada em conjunto aos amigos desse paralítico. Mais um exemplo de fé individual. Marcos 10, de 47 a 52. Marcos 10, 47 a 52. A cura do cego de Jericó. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se-lhe a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre quer falar-te. E quando ele se aproximou de Cristo, diz o versículo 50, lançando-se de si a capa,
a capa que o protegia, que o envolvia, levantou-se de um salto e foi ter com Cristo. E chegando, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? A gente fica analisando um cego chegando perto de Cristo e Cristo ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Muitas das vezes eu vi pessoas pregando assim, é uma coisa óbvia. Um cego chegando perto de Cristo, o médico dos médicos, tem sentido ele perguntar outra coisa a não ser a cura da sua cegueira? Óbvio que não, mas o que estava na mente de Cristo não é o que estava na mente das pessoas que estão à volta. Muitas das vezes não é o que está na nossa mente, porque é óbvio que ele ia querer pedir a cura, mas Jesus, na sua sabedoria, ele sabia que ele pode proporcionar, dar de maior valor não é a cura, é a salvação eterna. Cegueira, doença, paralisia, qualquer doença a gente retorna a ficar doente um dia e morre. Aqui é passageiro. A Bíblia diz que somos forasteiros aqui, ou seja, andantes nesta terra. Temos um início e um fim já marcado no livro da vida. Então Jesus perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então a continuidade do raciocínio dessa história, deste enredo, é que Cristo obviamente diria: então tu serás curado, ou você está curado, ou você volte a ver, etc. Mas é de espantar o que Cristo fala. Olha as palavras que Jesus direciona. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Olha aí, ele não falou nada, a tua fé te curou. Porque esse aqui creu tanto em Cristo para obter a sua cura, que a crença foi-lhe suficiente para galgar, alcançar a salvação eterna. Muitas das vezes, essas pessoas que são curadas saem da presença de Jesus achando que ele só lhe sobreveio a cura física. Mas pela fé, que diz lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo, lhe alcançou. Muitos vão chegar no céu, tipo esse exemplo desse cego aqui, cego de Jericó. Vão chegar lá se surpreendendo. Ué, eu cheguei aqui, eu não fui um crente, eu não fui à igreja, eu não dava o dízimo. O que salva, amados, é o fato de você crer em Cristo. Essa é a obra exigida para a salvação. Vai, a tua fé te salvou. Que maravilha as coisas do nosso Senhor. Então, todos esses exemplos citados aqui são exemplos de perdão judicial, ou seja, não tem pena mais a ser cumprida. Você está em Cristo, nova criatura é. O céu já lhe está garantido. É eu que estou garantindo? Claro que não. É a palavra de Cristo. É a voz dele, a voz do que clama no deserto. Cristo. A obra é nossa? Não, a obra é só dele, a única obra que ele fez. A obra que foi mais cara, mas chegou-nos, alcançou-nos gratuitamente. Agora temos também outro tipo de perdão. Agora é um outro assunto, fora a parte de tudo que foi dito aqui. A fé em Deus, amados, torna-nos filhos de Deus. Gálatas 3:26. Todos somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, pela fé que nós depositamos em Cristo. Agora somos tratados como filhos. E a comunhão, a santidade, aquele contato com Deus, aquela adoração, aquela coisa que faz você chorar quando você reconhece o sacrifício que Ele fez por nós, isso é a comunhão. Quanto mais você lê, quanto mais você ora, se dedica à palavra dele, mais comunhão nós temos. E essa comunhão sim pode ser quebrada. Os nossos pecados cotidianos, rotineiros, estes nos afasta do poder e da intimidade, da comunhão com o nosso Deus. Esses sim têm que ser tratados. O judicial ficou lá atrás, lá na cruz. Nós fomos crucificados, o nosso velho homem morreu. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. E a comunhão entende-se diretamente lá também no livro de Gálatas 4, versículo 6.
vai nos dizer e corroborar para o melhor entendimento aqui. Gálatas 4, 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatarmos os que estávamos sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus é que está falando isso aqui. Portanto, agora, amados, como filhos e com a garantia dessa paternidade, o que devemos fazer agora, bem claro, é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, 28. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o tratamento que Deus trata de quem Ele chama de filho. Então, meu amado, esses pecados que ainda cometemos, embora já também perdoados, nós devemos sim, agora, confessarmos. Ou seja, após a criação da igreja, em Atos 2, e após Cristo ter pago os nossos pecados na cruz, e dito ao Pai: está tudo consumado, devemos crer que realmente está tudo consumado. O perdão e pagamento já foi feito na cruz. Agora devemos fazer como João 1,9 diz assim lá: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Não são todos os pecados. Se tivesse plural, todos os pecados, deveria ter uma continuidade do assunto no texto. Todos os pecados, por exemplo, que você cometeu até a sua conversão. Todos os pecados que você não se arrependeu. Mas não é dito no plural, é dito no singular, todo o pecado, onde isso engloba todo um conjunto de pecados. Todos, sem exceção. Aí, amados, com a quebra dessa comunhão devido a esses pecados, embora a salvação seja garantida, a gente perde a comunhão com o Pai, aquela intimidade, aquele interesse de ler a palavra, e com isso resulta em outra coisa. A quebra da comunhão dá aquela tristeza, aquela falta de alegria. Você já não sente mais aquela certeza salvífica da sua salvação. Embora a palavra garantida, não, a certeza foge. A gente fica achando que a gente, por estar fora de comunhão, perdeu de certa forma a salvação que é eterna. Amado, a salvação não se perde. O nome é nítido e claro e específico. Salvação eterna. Se ela pudesse ser perdida, o nome não seria eterna. Então, João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, daí reestabelecermos a comunhão com o Pai. Esse pecado é o pecado chamado paternal, pecado de pai, de filho para pai. É como um filho desobediente. Por exemplo, eu, quando era criança, a minha avó sempre me protegia do meu pai não me dar surra, me bater quando eu infringia alguma exigência do meu pai. E teve uma vez que nem a minha vovó, mamãe da minha mamãe, quis me proteger de tanto aborrecimento que eu dei. Eu lembro que eu morava no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, e as crianças, por volta de 10, 12 anos, as crianças tinham mania de ir tomar banho no rio. Como criança não pensa no que faz, não tem noção do perigo, aí ali eu fui. Eu sei que naquele dia eu fiquei o dia inteiro fora de casa, não avisei meu pai, minha mãe, nem minha avó. O que aconteceu? Meu pai
preocupado, foi na polícia para tentar me achar, dizendo que eu desapareci, todo mundo desesperado, e eu volto com a maior cara deslavada do mundo, 6 horas da tarde. O que me esperava? Meu pai com um cinturão para me bater com toda a razão. Olha aí a responsabilidade da criança. O que eu fiz? Corri para minha avó. Minha avó, não. Dessa vez eu não quero assunto com você. Pode resolver com seu pai. Então eu quebrei a minha comunhão. Aquela comunhão de amor, de pai para filho, de vó para neto, da minha mãe, todo mundo aborrecido. Não precisa nem falar o quanto que eu apanhei ali, não é? Mas aí é agradecido tudo isso que o meu pai me fez, me chamava a atenção no momento certo. Hoje ele está na glória, e saudoso papai, ele está nos braços do nosso Senhor, e eu tenho certeza que eu o verei um dia, junto com o meu Senhor. Então essa comunhão quebrada, amados, nós devemos sim confessar, para restabelecermos. Aí ali eu chorei, apanhei, falei, papai, desculpa, papai, eu estou errado, reconheço o meu erro. E aí volta aquela comunhão, aquele amor de pai para filho. É o que acontece no pecado paternal, onde jamais você deixará de ser filho, como bem abordado nos versículos anteriores aqui. E temos o exemplo desse pecado paternal gravíssimo do rei Davi. Leremos lá, Salmo 51, é muito importante a parte que eu vou ler, quando Davi, arrependido de seus pecados, voltando a conversar com seu papai, e as palavras, como os salmos de Davi, todos são lindos, esse não vai deixar por menos. Salmo 51, do versículo 5 ao versículo 12, e ali ele começa a falar poema para Deus, resgatando aquela paternidade de volta, demonstrando quanto ele ama o papai e reconhecendo quanto ele errou com o pai dele. Vamos lá. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Oh, glória! Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, ou seja, mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele estava se sentindo moído de tamanha dor que o pecado lhe provocara. Esconde-me o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Coisa linda. Não me repulses da tua presença, Pai, ou seja, não me abandone, Pai. Restitui-me a alegria da tua salvação. Oh, amados, coisa mais linda. A mensagem mais poderosa que podemos tirar disso aqui, esse último. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito teu. Então, amados, ele em nenhum momento pediu aqui, Senhor, devolva-me a salvação que foi perdida. A salvação estava lhe garantida, ele queria a comunhão de volta. Ele disse, devolva-me a alegria da tua salvação, daquela salvação que nunca foi perdida, aquele amor que nunca abandona pai, filho, filho e pai. Aleluia! É muita obra, muita alegria. Então, amados, lá no Velho Testamento, na época da lei, tinha 613 ordenanças a ser seguidas. Não precisa comentar se existiu algum dia algum homem que cumpriu a não ser Cristo. Depois da lei mosaica veio os 10 mandamentos, ainda assim ninguém cumpria. Aí depois precisou vir Cristo para mostrar qual é o caminho correto. Muitos entenderam, muitos não entenderam. E hoje, muitos ainda têm essa dificuldade. Aí Jesus resumiu os 10 em 2.
Amarás a Deus com todo o teu corpo, força, coração, alma e entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí as explicações ficam lindas. Lá em Romanos 13, 8. Romanos 13, 8. Diz assim a palavra de Deus: amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Para coadunar, preencher o entendimento e completar, diz assim: como pode alguém dizer que ama a Deus e não ama o seu próximo? A verdade, com certeza, não está nele, pois como pode alguém amar a Deus a quem não vê e amar ao próximo a quem vê? Ou seja, o segundo mandamento é resultado do primeiro. Quando você ama o seu próximo, você demonstra amor também direto ao seu Pai Celestial. 1 João 4,12. Temos o Evangelho segundo São João e as epístolas, ou seja, as cartas de João às igrejas. Aqui, primeiro, epístola de João 4,12. João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua própria vida e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: perdoai-vos uns aos outros, como eu vos perdoei. Cristo falando. Ou seja, hoje nós não devemos perdoar para ser perdoado, como diz a oração do Pai Nosso, porque ali tem uma relação de causa e efeito. Porque se perdoardes, serás perdoado, mas se não perdoardes, não tereis alcance do perdão. Ali era a relação de causa e efeito da lei. Hoje nós devemos perdoar, mas porque já recebemos todo perdão e pagamento de Cristo. Então, amados, hoje, se 1000 tapas você levar na cara, 1000 perdões, você tem que ter esse desejo de fazer, porque hoje você está deleitado, se derretendo, sabendo, reconhecendo que tudo já foi feito por ti e que Cristo é o verdadeiro Salvador. Hoje nós devemos algo a Cristo, que nós só podemos pagar, não a Ele, mas devemos pagar ao próximo. Esse é o resultado do verdadeiro convertido. Reconhecer que tamanha obra salvífica lhe alcançou, sendo ele imerecedor. Amados, oremos e leiamos a palavra para estarmos cada vez mais apoiados pela mesma e com isso engrandecendo a nossa fé dia após dia. E vamos de fé em fé até o dia do Senhor. Um abraço para todos. Amém.